Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês, um pouquinho atrasado hoje, as principais notícias do Flamengo desta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre mudanças que vão acontecer na equipe do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo, que agora, no fim de tarde, já está embarcando para Porto Alegre, onde deve chegar por volta das 9, 9h30 na capital gaúcha, vai descansar até o jogo de amanhã às 19 horas, como eu já falei para vocês, com transmissão do Premier. Flamengo e Inter jogam uma partida que foi adiada na 17ª rodada por conta da participação do Internacional de Porto Alegre na Sul-Americana, nos playoffs da Sul-Americana. E nesse vídeo aqui eu também quero confirmar para vocês, via imprensa europeia, uma informação que eu já tinha trazido há alguns dias atrás. Lembra que eu falei do interesse do Flamengo no Antony? Pois é, hoje começou a estourar isso lá na Inglaterra. Vocês já estavam por dentro do assunto há pelo menos uma semana. Mas lá na Europa as coisas começaram a andar agora, e aí quando sai lá na Europa os caras aqui correm para poder trazer a notícia que, graças a Deus, vocês já estavam sabendo há vários dias. Há um interesse sim do Flamengo no Antony. Como eu coloquei lá na thumbnail, o Antony deu o sim para o Flamengo. Mas vocês sabem que tudo no Flamengo tem um porquê, um senão, um porém. Sabem disso, não sabe? É esse porquê, o senão e o porém que eu vou falar com vocês. Mas que o sim do Antony para o Flamengo foi dado, foi sim, beleza? Bom, então vamos começar pelo começo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva se ainda não for inscrito, chame um amigo ou uma amiga rubro-negra para se inscreverem aqui no nosso canal e torne-se membro VVP se você puder, valeu? Tamo junto e misturado sempre, vamos às notícias do Mengão, queridão. Nação, Davi Luiz sentiu dores. Parece aquelas dores de velho, sabe aqueles dor de junta tudo e joga fora? Pois é, parece esse tipo de dor aí. O Flamengo soltou uma nota agora à tarde explicando que o Davi Luiz tem uma dor bilateral no tendão de Aquiles e no tornozelo. Ou seja, ele tá com os dois tendões e tornozelos doendo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu já não sei mais no que acreditar no Flamengo. Hoje à tarde, no Central do Fla, nós conversamos bastante sobre a questão dos lesionados. Você não viu esse vídeo, não? Aí você fica por fora, olha só. Hoje nós fizemos uma análise criteriosa das lesões ocorridas no Flamengo. Então você tem que assistir o vídeo para você ver o gráfico que nós fizemos, as informações que nós trouxemos, tudo esmiuçadinho. Porque nos nossos canais, um vídeo acaba complementando o outro. E é interessante você assistir todos para você entender a situação como um todo e formar até uma nova opinião. Porque como a gente conversava no vídeo do Central do Fla, que foi ao ar hoje na hora do almoço, a gente tinha um discernimento que muitas das lesões foram coisas geradas pelo técnico Tite, situações geradas pelo técnico Tite. Peso na carga do técnico Tite, por exemplo. Só que com o Tite o Davi Luiz jogava toda hora. Desde que o Felipe Luiz assumiu, que o Davi não jogou sequer uma partida. A oportunidade ia ser agora, contra o Internacional de Porto Alegre. E aí ele tem esse problema de junta, de novo, junta tudo e joga fora, e vai ficar fora, nem viajou para Porto Alegre. Dor nos dois tendões, nos dois tornozelos. Isso tira o Davi Luiz de combate. E aí toda aquela nossa análise que nos fez chegar a uma ideia de que o culpado por tudo era o Tite, já não sei mais se é o Tite que exagerou na carga ou se, de repente, o exagero da carga do Tite ainda está refletindo um mês depois quase no elenco rubro-negro e atrapalhando o técnico Felipe Luiz. Por isso a escalação do Flamengo para um jogo que deve ter recorde de público colorado no Beira-Rio e que vale para o Colorado o ingresso à Libertadores da América e ao Flamengo a pré-Libertadores e há uma pressão absurda para jogar no sábado contra o Atlético Mineiro, vai ser a seguinte. No gol, Agustin Rossi. Na lateral direito, Varela. Fabrício Bruno, e aí entra o Cleiton na zaga, jogando pelo lado esquerdo.
junto com Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Alan e Alcaraz, Gonçalves, Henrique e Gabriel. Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabriel. Há a possibilidade também do Felipe Luiz utilizar, ao invés do Clayton, ele utilizar o zagueiro Léo Ortiz. Não é a ideia principal dele. A ideia principal dele era guardar o Léo Ortiz para o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas ele pode usar o Léo Ortiz porque não tem mais ninguém para usar ali. Léo Pereira está suspenso porque tomou o terceiro cartão amarelo, assim como o Arrascaeta. Então esses dois nem viajam lá para Porto Alegre. E aí ele pode optar pelo Clayton, nosso camisa 33, ou pelo Léo Ortiz. Pode ser que ele opte pelo Léo Ortiz, como ele está optando pelo Ayrton Lucas na lateral esquerda, por falta de alguém com mais ritmo de jogo. O Clayton é um excelente zagueiro, gosta de jogar do lado esquerdo, mas tem muito tempo que ele não atua pelo Flamengo. O Léo Ortiz já vem com ritmo de jogo. E o Léo não tem tempo ruim com ele. Ele joga de volante, ele joga de zagueiro pelo lado esquerdo. Tem um certo entrosamento ainda com o Fabrício Bruno da época que eles jogavam no time do Red Bull Bragantino, onde o Léo Ortiz atuava mais pela esquerda e o Fabrício Bruno mais pela direita. Então não são totais desconhecidos, se conhecem, sabe como é que joga, tem experiência, um sabe como é que o outro gosta de jogar. Então seria uma zaga mais entrosada, mas em compensação você arriscaria uma lesão no Léo ou no Fabrício Bruno. Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque o Léo vem jogando muitas partidas esse ano, é verdade. Mas ele tem uma força física muito grande. De todos os jogadores do elenco do Flamengo, um dos que eu não me lembro de ter se lesionado é o Léo Ortiz. Também foi poupado de muitos jogos, então ele deve estar vivendo nesse exato momento o ápice da forma física dele. Como é um jogador que sempre se cuidou muito e sempre teve muito bem fisicamente, acho que o Felipe talvez prefira arriscar com ele, mas eu confesso que já começa a dar calafrios aqui de imaginar que alguma coisa pode sair do controle nesse jogo contra o Inter e a gente perder o Léo Ortiz para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. Jogo de domingo, desculpa, contra o Atlético Mineiro. Aliás, para esse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, foram colocados à venda 57 mil ingressos para a nação rubro-negra. É esperado um público de 64 a 65 mil pessoas no Maracanã. Isso por conta da quantidade de gratuidade que tem. Então, dos 57 mil ingressos vendidos, eu apurei agora, 5 minutos antes de começar a gravar, que aproximadamente 36,5 mil ingressos já foram vendidos. Hoje ainda é terça-feira, os ingressos estão monstruosamente caros e 36,5 já foram vendidos. Há uma expectativa bem otimista que o Flamengo consiga esgotar a carga dos 37 mil ingressos e ainda leve mais um montão de gente nas gratuidades, totalizando de 65 a 67 mil pessoas no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. Bom, se por um lado a gente tem problemas físicos no time que acabam fazendo com que o time padeça de jogadores nesta reta final do Brasileiro, e aí eu volto a falar com vocês. Dá uma espiada no vídeo do Central do Fla, onde vocês vão ter informações que eu trouxe hoje na hora do almoço sobre a questão dos lesionados, de todos eles, em que pé cada um deles está e quando eles voltam. Mas eu já havia dito para vocês que o Flamengo tinha interesse no Antony do Manchester United. Por que o Flamengo tem interesse no Antony? Porque o Manchester decidiu que agora não quer saber mais do cara, o que tinha que dar já deu, e o que não tinha que dar não deu, e mais não deu do que deu pro Antony lá no Manchester United. E o Manchester topa vender e topa emprestar. Obviamente que o Manchester prefere dar prioridade para as vendas. O Antony hoje tá girando aí em valores cerca de 100 milhões de reais. E, obviamente, o Flamengo não vai pagar 100 milhões de reais no Antony. Pelo menos assim acho eu. Mas o Antony já disse pro Flamengo que sim, que toparia jogar no Esquadrão Rubro-Negro sim a partir do ano que vem. É aquele negócio que eu falei para vocês. Tendo o Mundial de Clubes, isso chama muito a atenção de todo mundo. Todo mundo quer disputar o Mundial de Clubes. O Antony sabe que talvez esteja em baixa na Europa agora,
Mas há exemplos dentro do Flamengo de jogadores que estavam em baixa na Europa e vieram para o clube, conquistaram a titularidade no Flamengo, depois de muito trabalho e esforço, obviamente, e chegaram às suas devidas seleções. Vou dar 2 exemplos para vocês bem claros. Eric Pulgar estava em baixa na Europa, não era convocado para a seleção chilena, que, aliás, está negociando com o Tite para ser o treinador lá. Então o Eric Pulgar pode ter o Tite de novo como treinador, tá? Mas voltando ao Eric Pulgar, estava em baixa na Fiorentina, tinha sido emprestado para o Besiktas estava devolvendo ele para a Fiorentina, não tinha uma cadeira cativa no elenco italiano, não era convocado sempre para a seleção chilena, veio para o Flamengo, devagar, começou bem, depois foi mal, começou bem, depois foi mal, deslanchou em 2023, virou titular absoluto no Flamengo, virou titular absoluto na seleção chilena e agora está suave, só mantendo o padrão que ele alcançou. Outro é um tal de Gerson, um camisa número 8 por aí, que joga pouco. Se estiver jogando em qualquer time europeu hoje grande, seria o melhor do mundo hoje. Esse Rodri não joga 1/10 do que o Gerson joga e tenho dito. É ou não é? Pois é, nação. O Gerson também estava em baixa lá na Europa. Ele estava em baixa na mesma Fiorentina. Tinha jogado no Roma, era um dos jogadores que mais vendia a camisa, mas não era um jogador que era 100% titular. Foi vendido de novo para o Marselha, lá ele não rendeu nada mesmo, o Sampaoli levou ele para lá e aí ele volta para o Flamengo. Dá umas rateadas, se lesiona e volta esse monstro que ele tá. Se continuar jogando do jeito que tá, é impossível o Dorival Júnior não mantê-lo como titular da seleção brasileira, sendo que ele dá uma outra vida e carrega o meio de campo de qualquer equipe que ele trabalha hoje. Então o jogador olha para o Flamengo e fala assim, opa, o meu salário vai ser salário nível Europa. O time do Flamengo é visto na Europa inteira e disputa campeonatos contra europeus. No caso, o Super Mundial de Clubes ou o Mundial de Clubes da FIFA, que acontece todo santo ano. A seleção brasileira hoje olha para os jogadores do Flamengo. Pedro era convocado, Gerson e Fabrício Bruno são convocados e com Fabrício Bruno no banco do Flamengo. No banco de reservas do Flamengo. Então o jogador se agrada de vir para cá. O Flamengo fez um primeiro contato com o staff do Antony. E o staff diz assim, ó, show, tamo firme. Só que a nossa prioridade é nos mantermos na Europa. Há clubes como o Crystal Palace, o Newcastle e o Ajax da Holanda interessados no jogador. E como eu já falei para vocês aqui no começo do vídeo, a ideia do Manchester é sempre vender. Todo clube prefere vender um jogador que já não está mais rendendo aquilo que você espera do que emprestá-lo. Então a ideia do Manchester é dar prioridade, obviamente, às vendas. Se o Antony achar que é uma boa ir parar no Ajax da Holanda, se ele achar que é uma boa ir para o Newcastle, ainda na Premier League inglesa, ou no time do Crystal Palace, que se não me falha a memória, acho que é o time do John Textor também, não é? Coloquem aí nos comentários, acho que o Crystal Palace é do John Textor, não tenho certeza, mas coloquem aí nos comentários, que vocês são bem mais antenados ao futebol internacional do que eu, mas acredito que sim. Se ele achar que lá é melhor, por quê? Porque financeiramente vai ser mais adequado para ele, porque é óbvio que ele pode receber um salário europeu no Flamengo, mas na mesma medida que os jogadores rubro-negros também recebem. Bruno Henrique está no 2,3 mil reais de salários mensais. É um salário time médio na Europa, né? Gabigol, se renovar, vai para 2,5. Vocês não queiram saber para quanto que o Arrasca vai na renovação do ano que vem. Então, são salários pomposos, mas não são salários para disputar com clubes grandes de países da Europa. O Ajax e o PSV Eindhoven são as duas maiores equipes da Holanda. Então, obviamente que eles podem pagar salários melhores ao Antony. Só que, será que ele vai ter a mesma visibilidade num Ajax, num Newcastle, num Crystal Palace, do que teria no Flamengo? Será que ele vai ter o mesmo número de minutos jogados numa dessas equipes do que ele teria no Flamengo? Aí vem a segunda parte da conversa que eu quero ter com vocês. O Antony, ele é brutalmente um ponta-direita. Não, ele não joga do lado esquerdo, não, ele não joga no meio de campo, não, ele também não se vira bem como atacante, não, ele é um ponta-direita nato. E Zé Fini? Ah, Fabrício, mas ele pode jogar de meia, poder todo mundo pode. Uma coisa é você se posicionar num ambiente, outra coisa é você render ou não naquele ambiente. Pelo lado direito, o Flamengo tem o Gerson, ele não é ponta, mas ele ocupa aquela faixa. A gente tem o Michael,
que pode e deve jogar também do lado esquerdo, mas quando o Cebola voltar, o Michael passa a ser mais opção pela direita do que pela esquerda. O Michael é ponta esquerda de origem, mas com o Jorge Jesus vinha jogando muito pelo lado direito e só pelo lado direito. A gente tem o Gonzalo Plata, 23 anos, recém-contratado agora, que é exclusivo do lado direito. O Tite inventou ele do lado esquerdo, mas ele tem a vida dele jogada do lado direito, jamais jogou do lado esquerdo. Os mapas de calor do Plata, do lado esquerdo, é tudo com o Tite. Prioridade dele sempre foi o lado direito. Aí nós temos o Luiz Araújo, que é ponta direita nato, já foi quebrar galho na ponta esquerda, e o Tite estava utilizando ele até de segundo homem do meio de campo nos últimos jogos aqui, mas prioritariamente é lá. Tem o Matheus Gonçalves, que é meia, mas que ocupa a faixa da direita, assim como pode ocupar a faixa da esquerda também. Então, assim, o Flamengo já tem uma penca de jogadores daquele lado de lá. Eu fico pensando, com o Pedro só retornando em julho do ano que vem, com a lateral direita, com o Wesley querendo sair, e com o Varela não sendo unanimidade nem na seleção do Uruguai, como que o Flamengo está pensando em trabalhar com o Antony? É uma oportunidade de mercado? É, mas para ficar bem claro, primeiro, ele não tem que querer ir para o Newcastle, para o Crystal Palace, nem para o Ajax. Depois, não pode pintar nenhuma outra equipe que ele queira jogar lá na Europa. Depois disso tudo, aí ele, ok, se não fechar por aqui, podemos ir para o Flamengo sim, podemos negociar para ir para o Flamengo, o que também não dá garantia nenhuma, porque tem que negociar salário, premiação, essas coisas todas. E ainda tem mais um detalhe crucial. Ninguém vai ser contratado pelo Flamengo antes do dia 9 de dezembro. Por quê? Porque há um dispositivo no estatuto que proíbe o presidente do Flamengo, que está terminando o mandato, que contrate ou que onere a folha de pagamento do clube nos últimos 180 dias do seu mandato. Então ele não pode contratar ninguém, ele não pode renovar com ninguém, ele pode até renovar, mantendo a mesma base salarial que está aqui agora. Mas contratar, neca de pitibiriba, não pode onerar a folha de pagamento de maneira nenhuma. Rodolfo Landim já foi até avisado pelos seus oponentes na disputa da eleição no final do ano no Flamengo, que eles estão de olho, que ele ainda não fez nada errado, mas que eles estão de olho, que se ele fizer vai dar ruim. Então o Rodolfo Landim não pode contratar ninguém agora, então a contratação viria para depois do dia 9 de dezembro. Só que quem gere o futebol do Flamengo hoje é o Marcos Braz, o Bruno Spindel, e eles já estão passando tudo pro Diogo Lemos. Gente, é preciso vocês entenderem o que eu tô falando pra vocês. Vocês têm que repercutir em isso, porque tem rubro-negros menos desavisados que não estão no nosso canal e há uma força toda por trás pra poder tampar o sol com a peneira e pra esconder de vocês o que tá acontecendo de verdade no Flamengo. Eu não quero falar mais em política, eu já tomei muito ferro falando de política, mas eu não vou deixar de manter vocês informados, mesmo correndo risco de perder o canal. Acreditem. Já perdi coisa importante agora. Já tô sofrendo problemas por conta de ter me envolvido com política do Flamengo. E me envolvi relatando pra vocês. Até hoje eu não escolhi um lado. Não fiz campanha pra ninguém. Só de falar a verdade, já me derrubaram. Real. Já perdi muito. Vocês não têm noção. Já perdi muito nesse ano, só no mês passado, tá? Mas enfim, o que tá acontecendo é... O Diogo Lemos está trabalhando hoje junto com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel. Caso o Rodrigo Dunge Abranches vença, tudo que está sendo programado agora vai ser executado pelo Diogo Lemos. E por quem mais o Diogo Lemos colocar com ele no Flamengo para o futebol do ano que vem. Mas o fato é que o Diogo Lemos trabalha sobre o guarda-chuva e sobre a batuta de Marcos Braz. O planejamento é do Braz. E o nome do Antony é do Braz. Assim como tem uma penca de nomes que o Marcos Braz está fechando nesse exato momento, uma lista para reforçar o Flamengo se o Dunche ganhar no final do ano. Então, gente, a sombra do Braz, ela pode até não ficar aparente. A imagem do Braz, ela pode até não ficar aparente caso o Dunche vença. Mas a sombra dele sempre acontecerá. Reuniões em restaurantes, reuniões na casa do Braz, na casa do Diogo Lemos, estão sendo feitas a todo momento e continuarão sendo feitas se o Dunche ganhar. Se isso é bom, se isso é ruim, é você associado que vai definir. E a responsabilidade disso está na sua mão que está assistindo esse vídeo agora. É você que vai decidir se essa informação tem que sair da bolha do nosso canal, fazendo print,
tirando a telinha e colocando nas suas redes sociais. Pode fazer o autorizo. Pode pegar a minha imagem aqui falando isso e colocar nas suas redes sociais explicando para viralizar. Porque, gente, não me interessa quem vai ganhar a eleição, porque eu vou cobrar todo mundo pelo melhor do Flamengo do mesmo jeito. Mas me interessa que a verdade seja dita. Que quem vai votar tenha o direito de saber da informação para decidir o que ele acha que é melhor. Esconder, jogar, sabe, no submundo, não. A pessoa tem que votar no Dunche sabendo quem é o Dunche e o que ele pretende. Tem que votar no BAP sabendo quem é o BAP e o que ele pretende. Tem que votar no Maurício sabendo quem é o Maurício e o que ele pretende. Aí é justo. Esconder, embaralhar, omitir, já é sinal de um mau começo de gestão. Então eu conto com vocês, porque eu amo esse clube como vocês amam também. Tá aqui, estampado na pele. Eu amo o Clube de Regatas do Flamengo e torço para que a melhor escolha seja feita no dia 9 de dezembro. Podem printar, podem tirar essa partezinha do vídeo, colocar em todos os grupos de WhatsApp se vocês quiserem, em tudo quanto é rede social, porque a verdade é essa. Reuniões estão sendo feitas e está sendo trabalhado tudo para o próximo ano com Braz, Diogo Lemos, Bruno Spindel, entre outros. A imagem do Braz vai sair. A sombra não. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.